Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você nesta hora. Sim, que à luz desta canção, embalado por essa canção, nosso coração deseje, anseie por ser instrumentos de Deus, para abençoarmos outras pessoas, para sermos um farol que brilha à noite. Muitas vezes nós passamos pela noite escura da alma, aquele dia de angústia, aquele dia de aflição. E então, de alguma maneira, o Senhor fala conosco. E então nós recebemos consolo, fortalecimento que vem do Senhor. Ora, nessas condições nós temos oportunidade de também darmos conforto e abençoarmos a vida de outras pessoas. E assim nos tornamos um farol que brilha à noite, um farol que brilha na noite do vizinho, na noite do parente, na noite do marido, na noite da esposa, na noite do filho. Que esta noite você experimente do Senhor inspiração para ver as lutas, ver as aflições como instrumentos de Deus, para você ser instrumento na vida de outras pessoas. Sim, este é o tema da live de quinta-feira. Dor que gera vida, né? As nossas dores não são apenas para nos entristecer, mas para gerar vida, vida que vem da parte do Senhor. Eu te convido a compartilhar essa live com uma outra pessoa. Talvez você conheça alguém que esteja passando por dias de dificuldade. Porque quando estamos enfrentando dias de dificuldades e nos lembramos que essa dificuldade não tem o propósito apenas de nos abater, mas tem o propósito de gerar vida, nosso coração pode experimentar um pouco de paz e de alento. Porque essa é a pergunta que eu quero fazer para você nesta hora. Né? Qual é o sentimento? Qual é o sentimento quando você sofre uma perda, mas essa perda gera o ganho para outra pessoa? Vamos pensar assim, você perdeu um dinheiro em casa, mas quem achou foi o seu filho, foi a sua filha. Qual é o seu sentimento? É o mesmo sentimento de perder um dinheiro na rua e um estranho acha? Né? Vamos pensar que o seu filho ou a sua filha achou o dinheiro e já gastou. Né? Já gastou, né? Achou, né? E veio toda feliz contar para você: papai, achei R$5 e comprei um sorvete que eu queria há muito tempo. Você nem fica triste, não é verdade? A sua perda trouxe benefício para um filho, para alguém que você ama. E qual é o sentimento quando você sofre uma luta, mas essa luta, essa dificuldade, essa aflição, de alguma maneira prepara você para você ajudar outras pessoas que estão enfrentando lutas ou dificuldades? E aí, pense, qual é o seu sentimento se
a sua dor, se a sua aflição resulta no benefício de pessoas que são estranhas. Você se sente confortado com isso? Poxa, eu estou atravessando uma aflição, uma luta, eu não sei ainda no que vai dar, mas eu sei que isso pode contribuir para que eu ajude outras pessoas também a enfrentar as lutas e aflições que elas passam. Eu pergunto para você, isso dá de alguma maneira para você algum consolo, algum conforto? Saber que a sua luta não vai ser vã, não vai ser apenas para tristeza, só para angústia. Além de trazer crescimento para você, também vai capacitar você a ser um farol que brilha na noite do outro. Porque é isso que a palavra de Deus ensina. Nessa semana que nós estamos falando sobre crescimento na aflição, eu queria pensar com você então nessa live de quinta sobre esse assunto. E a partir do texto que está lá em Coríntios, segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 1, do verso 3 ao verso 6, diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe aqui comigo. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Porque assim como tomamos parte dos muitos sofrimentos de Cristo, assim também por meio dele participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Que visão mais sobrenatural, não é verdade? Porque o apóstolo Paulo está louvando a Deus, porque ele está sofrendo e recebendo ajuda. E ele louva a Deus com alegria, porque ele fala assim: a ajuda que eu recebo, eu também transmito para aquelas pessoas que estão enfrentando sofrimentos. E ao saberem que eu também estou sofrendo, vocês também são fortalecidos e também suportam com mais tranquilidade, com mais força, os sofrimentos pelos quais vocês estão passando. Que visão! Eu penso que é uma visão sobrenatural. Nós devemos pedir a Deus que nos desse essa visão. Senhor, ajude-me a ver os meus sofrimentos como instrumentos de bênção para ajudar outras pessoas. Pode ser um filho, pode ser uma esposa, pode ser uma pessoa que você conhece ou então uma pessoa que você não conhece. Mas de alguma maneira vai ser ajudada pelo seu sofrimento ou através do seu sofrimento. Isso é abençoador, isso é fortalecedor, isso nos dá ânimo diante das lutas, diante das dificuldades. A dor, ela não precisa ser apenas algo para abater a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa alegria. Ela pode ser algo que gera vida. Quando nós olhamos para as aflições com esta ótica, nós não apenas lamentamos as aflições. Sofrer nunca vai ser gostoso ou prazeroso, mas se visto como instrumentos de cura e bênção, os sofrimentos, eles não são tão amargos. Assim como quando nós tomamos um remédio, não é? Você toma um remédio muito amargo, mas você sabe que ele vai gerar saúde para o seu corpo, então você o toma ainda sentindo o amargor, mas suporta esse amargor com muito mais tranquilidade. Você tem um motivo para suportar o amargor. Eu queria sugerir para você esta noite que você olhasse para as suas aflições, pelas lutas pelas quais você está passando, olhasse assim, como vendo elas como algo que vai trazer benefício para você e benefício que vai também atingir outra pessoa, às vezes até alguém que você nem sabe quem ainda, né? Que aflição você tem enfrentado nesses dias? Quais são as lutas que você tem enfrentado nesses dias? Dá para ver
essas lutas como instrumentos de Deus, como um farol que Deus vai usar para iluminar a vida de uma outra pessoa, depois de iluminar a sua vida, é claro. Porque o que o texto diz é: Deus nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. É claro que Deus nos auxilia para nos socorrer, mas Ele não quer apenas que nós tenhamos o socorro. Ele quer também que nós ajudemos aqueles que enfrentam as mesmas aflições. Formamos assim uma corrente do bem. Eu sou ajudado e eu ajudo. E assim nós vamos estendendo a graça de Deus a todos aqueles que ficam perto de nós. Perceba que Jesus é alguém que sofreu e através do seu sofrimento gerou vida para nós. Ele aceitou o seu sofrimento. Ele foi obediente até a morte de cruz. Tem um texto lá em Hebreus que às vezes nós não entendemos muito bem, mas ele é um texto realmente de difícil compreensão, mas ele diz assim: durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em alta voz e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olha que interessante esse texto. Esse texto está dizendo que as aflições, as lutas e os sofrimentos de Jesus foram algo que trouxe para ele aperfeiçoamento. Ora, é claro que nós entendemos isto, e a melhor compreensão desse texto é olhar que trouxe aperfeiçoamento do ponto de vista da humanidade de Jesus. Porque enquanto Deus, ele já era perfeito. Não tinha como ele ser aperfeiçoado. Mas enquanto homem, ele foi se aperfeiçoando. Enquanto ser humano, ele foi aperfeiçoado. E ele foi aperfeiçoado no meio do sofrimento, aprendendo a ser obediente. O texto de Lucas 2,52, falando do crescimento de Jesus, diz assim: conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Ou seja, Jesus cresceu em sabedoria, do ponto de vista de ser humano. Porque enquanto Deus, ele já tinha toda a sabedoria. Então, Jesus cresceu aprendendo a obedecer através do sofrimento. Mas o interessante daquele texto lá de Hebreus é que o seu sofrimento, a sua obediência, a obediência até a morte, conforme diz lá em Filipenses 2,8, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Essa obediência até a morte, ela gerou vida para nós. Porque é o que o texto de Hebreus termina dizendo. Ele termina dizendo assim: e depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ora, Jesus sofreu, e o seu sofrimento gerou vida para mim e para você. O apóstolo Paulo vai dizer assim, na carta que escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo 19: e assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus, por causa da obediência de um só. De quem? De Jesus. Então, nós estamos sendo desafiados pelo Senhor nesta noite a olharmos para os nossos sofrimentos como geradores de vida. Vida que atinge a nós em primeiro lugar e alcança aqueles que estão ao nosso redor. E assim nós nos tornamos instrumentos, um farol que brilha na noite do outro. Você e eu fomos alcançados por Jesus. O seu sofrimento, a sua obediência, a obediência até a morte, e morte de cruz, gerou vida para mim e você. Louvado seja o nome do Senhor por esta bênção maravilhosa, da qual jamais podemos abrir mão. Que assim, alcançados por tamanha graça, também sejamos inspirados
a transmitir a outros a graça que Deus tem nos dado. Ele nos deu a salvação pelo sofrimento de outras pessoas. De outra pessoa, no caso Jesus. Nós somos instrumentos de Deus agora. Podemos ser usados por Deus agora para abençoarmos outras pessoas. Isto envolve uma certa dose de sofrimento. Mas o sofrimento se torna menor ou mais facilmente suportável quando nós lembramos que ele tem um propósito benéfico, que ele gera vida, que ele traz alegria para nós, em primeiro lugar, porque somos ajudados por Deus, mas também porque nós somos capacitados a ajudar outras pessoas por Deus através do sofrimento que nós enfrentamos e fomos ajudados por Deus. Eu queria orar com você nesta hora e pedir que Deus te dê graça, porque eu não sei qual é o sofrimento que você está enfrentando. Eu não sei quanta dor, quanta luta, quanta angústia ele tem trago para a sua vida, para a sua mente, para o seu coração, para a sua família. Mas eu sei de uma coisa: Deus, Ele que nos ajuda. É Ele que nos ajuda. O texto da palavra de Deus diz assim: Deus é o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. É Ele que nos ajuda. E Ele nos ajuda para nos socorrer. Mas Ele também nos ajuda para nós nos tornarmos instrumentos de socorro para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Eu quero orar para que Deus te dê graça para ver as suas lutas, os seus sofrimentos como métodos terapêuticos de Deus abençoar as pessoas que estão ao seu redor, abençoar a nossa sociedade, abençoar a sua família, abençoar a sua igreja, a igreja, os irmãos da igreja, que serão edificados e fortalecidos através do seu testemunho, abençoar a nossa comunidade, a nossa cidade, por que não dizer a nossa nação, através do sofrimento que nós experimentamos. Será pequeno, será muito pequeno, se tornará muito pequeno, até mesmo maior sofrimento, se causar um bem que a outras pessoas que nós jamais poderíamos alcançar se não fosse através do sofrimento. Vamos orar? Nós precisamos de graça de Deus. Precisamos de graça para entendermos as lutas desta maneira, entendermos as aflições desta maneira. Por isso, nós convido você a orar nesta hora. Pai bendito, este é um desafio muito grande, Pai, mas nós pedimos graça do Senhor. Dá-nos graça, Senhor Deus, para enfrentarmos as lutas e as dificuldades e, enquanto as enfrentamos, lembrar que elas, de alguma maneira, além de servir de testemunho para nossas vidas, também vai servir de instrumento para abençoar outras pessoas. Ensine-nos a alegrar-nos com o bem do outro, porque antes que o nosso sofrimento resulte em bem para o próximo, também vai trazer bem para nossas vidas. Sim, Deus, dá-nos a graça. Sim, Deus, ajude-nos a não ficarmos apenas lamentando e questionando os sofrimentos e as aflições que passamos. Ajude-nos a ver a vida que os sofrimentos e aflições podem gerar em nós e através de nós. É isso que te pedimos, Deus, em nome do Senhor Jesus. E assim como Jesus também fez, nós oramos. Faz em nós a tua vontade e faz através de nós a tua vontade, Pai. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. E continue entoando e cantando. Deixe que o seu subconsciente cante esta música em alto e bom som. Usa-me como um canal, como um farol. Usa-me. Que assim o Senhor te dê graça em nome do Senhor Jesus. Boa noite. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra.
Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Sim, Senhor. Enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, Senhor. Toma nossas vidas. Sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, Deus. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, Senhor. Transforma-me.